Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 6. Senhor de graça, Senhor de misericórdia, olhe para nós, tem misericórdia de nós, escuta a nossa voz e fala aos nossos corações. É o que suplicamos e te pedimos por meio de Jesus e no poder do Espírito Santo, que todos digam amém. Acompanhe comigo a leitura do texto que diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Palavra do Senhor. Ainda com a Bíblia aberta, vamos agora ler juntos do versículo 1 novamente até o versículo 5, para que aqueles que não estiveram na semana passada fique mais compreensível a leitura do texto da palavra. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Palavra do Senhor. Na semana passada, nós começamos a falar sobre o capítulo 5 e usamos uma metáfora para explicar os benefícios da justificação. A justificação pela fé é, para nós, comparada a uma rocha que nós sustentamos a nossa fé. Por que comparamos, na semana passada, a justificação pela fé com uma rocha? Porque é um lugar seguro para nós, como cristãos, é vivermos e termos a absoluta certeza que a nossa relação com Deus está resolvida, de que nós encontramos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós pintamos a metáfora de que o fundamento da rocha é o veredito de paz, é o fato de que nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, há um fundamento, e esse fundamento é a paz que recebemos da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apontamos também que, além do fundamento que nós temos, nós recebemos um acesso, porque o texto diz que somos justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso. Então nós temos acesso, aceitação, intimidade. Deus nos dá acesso total ao trono da graça. Nós não estamos mais excluídos, nós não somos estrangeiros, nós somos filhos, não somos forasteiros, somos parte da família. Temos acesso ao Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós pintamos também que há uma estabilidade na rocha. E esse solo é o solo da graça, é o solo da aliança. Depois, no final, alguns irmãos vieram elogiar o meu joelho, porque eu fiquei aqui, pisando aqui, mostrando que há firmeza. Estar na graça de Deus é ter firmeza, é saber que a gente não vai cair, porque nós estamos firmados na graça de Deus. Se você está firmado no seu desempenho pessoal, olha para mim, meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Se você está firmado no seu desempenho, você cai, sua motivação diminui.
A sua força hoje é boa, é grande, amanhã não é. Você oscila, mas Deus não oscila. Deus não oscila. E olha, pense comigo que isso não pode ser uma maldição para você. Preste atenção no que eu vou dizer. Você não pode, confiando nessa segurança, confiando nessa rocha, vacilar, viver no pecado e achar que porque Cristo te salvou, te elegeu, te escolheu, que você está e pode estar livre para viver como quiser, ou que vai agir de forma equivocada, contrária à palavra de Deus, porque você é um eleito. Isso é blasfêmia contra Deus, isso é zombar de Deus, isso é brincar com Deus, achar que a graça te dá liberdade para pecar, achar que a graça de Deus, que uma vez salvo, então salvo para sempre, então eu posso viver como eu quiser, eu posso viver no pecado, mergulhado no pecado, porque a graça de Deus me livra e me dá salvo-conduto para o pecado. Você não entendeu o que é a graça. Se você pensa assim, você não entendeu o que é a graça. A graça é compreender que você nunca, olha para mim, presta atenção, você nunca sozinho você chegaria a Deus, jamais, jamais. E a única forma que Deus pôde fazer é Ele ir a você, Ele ter ido a você, te salvado, te trago. E o que você precisa fazer agora é viver de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, ser santo para Deus. Você precisa ser santo para Deus, meu irmão. As exigências de santidade não foram abolidas. De esforço, de dedicação, de cooperação, de nos entregarmos, de nos consagrarmos, de orarmos. Se você acha que isso está fora, que algumas pessoas equivocadamente acham que não precisa nem orar mais, não precisa nem orar. Isso é fatalismo, isso é determinismo, isso não é doutrina da graça. Doutrina da graça é saber que a minha vida está nas mãos de Deus, mas que também Deus me dá livre agência para nas questões que não tratam-se da salvação, para que eu faça as escolhas, para que eu viva, para que eu escolha caminhos, para que eu tome decisões para me tornar mais santo. Porque buscar a Deus sozinho eu jamais faria. Mas uma vez que eu fui alcançado por Deus, todo o processo de transformação que me leva à maturidade está nas minhas mãos. E Deus me deu a palavra, Deus me deu os sacramentos, Deus me dá as disciplinas espirituais para que eu possa ser, como Paulo vai dizer, para que eu possa alcançar a meta, para que eu possa buscar a maturidade, para que eu possa viver a plenitude. Foi o que nós falamos e eu quero revisar aqui com você na semana passada. Mas aqui nós começamos um outro texto. No finalzinho, no último ponto, nós falamos sobre o vislumbre da esperança, sobre vislumbrar a esperança. E hoje, nós queremos falar mais claramente sobre essa esperança. Veja que o texto está dizendo assim: na qual estamos firmes. Versículo 2. Tira um pouquinho de volume aqui para mim, tá um som um pouquinho estoando aqui, tá estridente demais, me ajude aí. Temos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Está acompanhando comigo? Diga amém. Na esperança da glória de Deus. E o versículo 3 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Então nós entramos numa outra dimensão do texto, em que nós vamos aprender sobre a esperança. Sobre a esperança. E o que é esperança? A palavra esperança é uma dádiva que Deus confere a toda pessoa justificada pela fé. É a esperança que difere radicalmente da nossa concepção normal.
é uma esperança diferente daquilo que nós entendemos normalmente como esperança. Nós confundimos esperança com otimismo. Nós esperamos pela fé, nós vivemos pela fé. No sentido comum, nós achamos que esperança que é algo que talvez possa ou não acontecer. A gente tem uma ideia de que esperança é algo que talvez possa ou não acontecer. Não é assim que a gente fica. Eu tenho esperança de que isso aconteça. Isso não é esperança. Esperança não é pensar em algo que talvez possa acontecer. Isso é otimismo. Porque esperança não é algo que talvez possa acontecer. Esperança é algo que vai acontecer, que já aconteceu. Porque o fundamento da esperança é a ressurreição de Cristo. Vamos ver isso? A esperança bíblica é certeira, algo que vai acontecer. É a firme certeza do final feliz. Não trata-se de uma possibilidade entre outras. A esperança é enxergar o futuro certo como uma realidade. É uma antecipação do futuro. É você saber que no juízo final haverá um julgamento de todos os povos e nações e que você talvez possa ser salvo. Não! É algo certo, é algo que você já sabe como será, que haverá um novo céu, que haverá uma nova terra e que a sua garantia é o próprio Cristo que morreu e ressuscitou dos mortos. E aí eu quero dizer para você que otimismo é quando algo talvez aconteça. Mas quando nós entendemos a esperança da forma bíblica, se cremos que Deus vencerá a morte e a injustiça no final, essa certeza nos conduz a um futuro certo, que começa a ditar agora como vivemos. Se nós temos o futuro certo, nós vamos viver de cabeça baixa, cheios de desesperança, decepcionados? Não! Nós não esperamos passivamente, nós trazemos os frutos do futuro para o presente. Se eu já tenho a dimensão do que vai acontecer no futuro, se eu sei o que me espera, porque esperança não é talvez, esperança é firme convicção, fé é firme convicção, fé e esperança são irmãs, porque eu tenho fé, eu creio naquilo que ainda não existe. Se eu tenho esperança, eu alimento-me dessa fé para experimentar já agora o que Deus está fazendo através de Jesus Cristo e que Ele completará essa obra no final. Mas há algo interessante nesse texto, porque nós também às vezes compreendemos que o sofrimento produz esperança. Não é isso que a gente às vezes compreende? Não. Alguém está sofrendo muito, mas ele vai sendo moldado, preparado em meio ao sofrimento. O sofrimento, ele para nós às vezes é visto como, apesar do sofrimento, nós vencemos, nós superamos e nós avançamos. Só que não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo que apesar do sofrimento, nós vamos vencer e vamos chegar ao final. Paulo está dizendo pelo contrário, que é o sofrimento que produz isso. É diferente. Olha para mim, é diferente. Quando eu digo que apesar do sofrimento, nós alcançaremos o ponto final na história em que Cristo o ressurreto nos dará a vida eterna. Mas quando eu digo aqui no texto, e o texto de Paulo diz que o sofrimento é que produz esperança. Produz esperança. Veja se não é isso que o texto está dizendo. Olhe comigo no texto, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos. Nos gloriamos em quê? Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê?
perseverança, e perseverança é filha da esperança, porque quem olha ao futuro, quem sabe o que vai acontecer no futuro e continua permanentemente, perseverança é ir e caminhar a sua jornada sabendo o futuro e não desistindo, e caminhando até chegar lá, e chegando lá, você sabe o que te espera, porque você durante toda a sua vida, o que você fez foi caminhar em direção a algo, não a algo que talvez aconteça, que talvez suceda-se, não, vai acontecer. Cristo vai se levantar dos mortos, vai levantar dos mortos a todos os que morreram nele, e vai fazer com que haja uma nova vida, e essa nova vida, ela é produzida por meio do sofrimento. O sofrimento não produz males, o sofrimento não produz dores, o sofrimento não produz dissabores, o sofrimento produz perseverança, firmeza, produz no coração certeza, o sofrimento produz alegria, o sofrimento produz absoluta convicção que mesmo vivendo, experimentando, estando em luta, estando em combate, estando lutando contra o inferno inteiro, contra o diabo e seus anjos, contra todas as hostes espirituais, contra todo o inferno reunido, mesmo nesse estado de luta que não cessa, nós sabemos que iremos permanecer de pé, porque perseveramos e porque sabemos o destino certo, que é a ressurreição, a vida eterna. O Senhor está nos concedendo por meio do sofrimento. Sofrimento não é por causa, talvez, sofrimento é parte da sua vida, sofrimento é parte do seu crescimento, sofrimento é parte da sua história, da minha também. Não houve para Jesus a possibilidade de fugir do sofrimento. Não há possibilidade de se fugir do sofrimento. Isso é extremamente escandaloso para a sociedade que nós vivemos. Para os pregadores de autoajuda, que dizem para você que vai acontecer é que Deus vai fazer o que você quer, que Deus não vai deixar de dar aquilo que você precisa. De um Deus frouxo, de um Deus fraco, de um Deus caprichoso, de filhos mimados, de gente que não sabe ouvir não, de gente que não sabe lidar com as resistências da vida, de gente que quer ouvir o tempo todo sim, sim, e Deus vai dizer para a gente às vezes não. E sabe o que fortalece a sua vida? É que você não recebeu de Deus todos os sims. Que bom que Deus não ouviu a sua oração em alguns momentos. Que bom que Ele não deu para você e para mim aquilo que nós pedimos nas nossas incompreensões, nos nossos equívocos, nas nossas realidades sombrias da nossa alma, da nossa vaidade. O apóstolo Tiago vai dizer que pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastardes em vossos deleites, deleites pessoais. Ela é linda, mas olha para mim. Essa menina é muito linda, viu, Bruna? Muito linda. Deixa as minhas crianças andarem, não olhem para elas, olhem para mim. As crianças não atrapalham nada, é vocês que são curiosos. Vocês são tudo curiosos, deixa a criança ser criança. Olha aqui para o pastor. Pastor aqui, ó, palavra aqui comigo. A perseverança, ela é fruto do sofrimento. A perseverança é resultado do sofrimento. Gloriar-se na esperança significa que o crente já experimenta a alegria da vitória final, em meio às tribulações. Em meio às tribulações, nós esperamos a vitória final. O otimismo é baseado em probabilidades.
O otimista olha para o mundo, ele vê as estatísticas, ele vê os avanços tecnológicos, os sinais de progresso, e ele conclui: as coisas tendem a melhorar. As coisas tendem a melhorar. Ele se baseia na capacidade humana. O otimista se baseia na capacidade humana e nas chances de sucesso, nos dados, nas pesquisas. Mas quem espera em Deus não olha para o que é provável, mas para o que foi prometido por Deus. Deus prometeu, então Ele vai cumprir a sua palavra. Deus disse: quem tem esperança se baseia na fidelidade de Deus, mesmo quando as estatísticas humanas desmentem, mesmo quando as pessoas dizem não é possível, mesmo quando as pessoas dizem isso não vai acontecer, mesmo quando parece o caos absoluto no nosso país, as coisas estão de mal a pior, segundo a nossa perspectiva, não há como melhorar, não há como vencer o sistema, não há como mudar o mundo, não há como mudar as coisas. Eu que creio em Cristo Jesus, sei que Ele pode mudar tudo na minha vida, na história desse país, na história e nos caminhos que nós estamos vivendo. A nossa jornada não é determinada pelo otimismo, pela perspectiva que nós temos das coisas, mas pelo próprio Deus. Amém? O texto diz: a perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, quanto mais sou moído, quanto mais enfrento tribulações, as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz a esperança. E olha, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E Paulo termina essa sessão dizendo para a gente o seguinte: quem tem esperança não vai ficar frustrado. Sabe qual é a ideia desse texto? Quando ele diz, olha, a esperança não confunde, porque talvez toda a realidade deste mundo aponte para que nós venhamos a terminar a vida sem vermos aquilo pelo qual nós esperamos. O que aconteceu com Abraão? O que aconteceu com Isaac e Jacó? Tudo o que eles sonharam, tudo o que Deus prometeu, eles viram com os seus olhos? Eles tiveram e tocaram em tudo? Não. Hebreus capítulo 11 vai dizer que eles, mesmo sem terem se apropriado das promessas, mesmo sem terem conquistado as promessas, mas eles creram, saudaram as promessas, viveram as promessas ainda não haviam sido realizadas. Abraão, como diz o capítulo 4 de Romanos, creu contra a esperança, contra todos os diagnósticos, as previsões, todas as possibilidades, todo o otimismo ou negativismo. Abraão creu e crê e tem esperança na vitória de Deus e no poder e na promessa de Deus. Não depende de fatos, não depende de coisas, nem de circunstâncias, nem de nada que o homem pode produzir, mas depende unicamente. Deus prometeu, Deus vai fazer, Deus disse, vai se cumprir. Não é e não depende do homem. Olha, quando eu falo isso, eu não estou falando para você no sentido humano, você vai, você faz, você conquista. Eu estou dizendo para você que há uma promessa para a nossa vida, de que Deus direciona a nossa história, de que nós temos um caminho e uma jornada, e de que mesmo que nós não venhamos a nos apropriar de tudo que nós esperamos, mas nós já conquistamos. Nós veremos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos descendentes se apropriarem, viverem, experimentarem, o mundo mudar, a história mudar, Belfort Roxo mudar, tudo acontecer. Nós temos esperança na promessa de Deus, ainda que as gerações vindouras é que experimente aquilo que estamos falando, ainda que a igreja hoje não seja aquilo que eu sonho,
mas eu estou aqui em 2026 e vai chegar 2088 e nós vamos experimentar a glória de Deus. Eu estou dizendo no sentido aleatório, uma data qualquer, para dizer para você que o que estamos plantando aqui é certo de frutificar. Aquilo que estamos crendo na promessa de Deus, Ele é fiel para cumprir. A fidelidade de Deus deve-se ao fato de que Ele não volta atrás na sua palavra. Eu não ficarei envergonhado. Não se confundir é não se frustrar. Eu não me confundo, eu não me envergonho. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer, no capítulo 1 de Romanos, porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Nós estamos plantando aqui, ensinando aqui, a homens e mulheres se tornarem exatamente aquilo que Deus sonhou para cada um deles. Nós estamos aqui, depois de toda uma história de sofrimentos, lutas e de realidades das mais sombrias e das mais difíceis que nós enfrentamos, conhecemos, mas Deus fez isso acontecer. Eu quero terminar dizendo a minha palavra o seguinte: eu já fui um menino. Eu já fui um menino que correu essa igreja. Eu já fui um menino que ninguém acreditava. Eu já fui um menino que tirava a paciência das professoras. Eu não sabia onde Deus me levaria. Eu não sabia o que Deus faria com a minha vida. Mas toda a história que estava planejada para mim, a partir das circunstâncias que eu vivia, era de que eu iria fracassar, de que eu iria virar um marginal, de que eu iria ser uma pessoa completamente diferente da que eu sou hoje. Eu não estou falando de mim, mas eu estou falando que o poder de Deus, através do Evangelho, mudou a minha vida. O Evangelho muda a nossa vida. O Evangelho muda a nossa história. O Evangelho muda a sociedade. Os valores que eu recebi, as histórias que eu vivi, as coisas que eu experimentei, foi por causa da igreja, foi por causa do Evangelho, foi por causa da promessa, foi por causa da esperança. Essas crianças que estão aqui agora serão no futuro o que viverá, experimentará a vida dessa igreja. Serão os presbíteros, os missionários, os médicos, os advogados. A história será escrita por elas. Se Cristo não voltar, serão eles os donos dessa igreja. Nós passaremos, nós estaremos em outra realidade, mas a promessa de Deus permanece sobre a igreja. A igreja é triunfante e a igreja sobrevive a homens e mulheres. Não há esperança frustrada. Nós estamos formando homens, mulheres, pessoas, realidades, histórias, sociedades. Estamos mudando essa cidade, estamos mudando esse país, estamos mudando essa história, porque cremos na esperança e no poder de Deus que se concretiza, se materializa, ainda que eu não veja todos os sinais, ainda que eu não tenha todas as estatísticas na mão, ainda que eu não possa comprovar tudo, ainda que eu não veja isso acontecer, eu creio. E o apóstolo Paulo está dizendo para a gente que é isso que nós temos que fazer. Que a esperança suporta a todas as tribulações. E a esperança é fruto da tribulação. A tribulação não faz diminuir a esperança. A tribulação gera a esperança. A tribulação, ela não vai impedir. A tribulação, ela não impede. A tribulação faz brotar ainda mais força. Os homens mais preparados não são os que ganham a vida fácil. As pessoas mais preparadas não são as que têm tudo na mão. As pessoas, os homens e as mulheres que entendem que não trata-se delas, mas trata-se do Deus a quem elas servem e do Deus que colocou em nosso coração que Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo ressuscitado dos mortos
é o grande paradigma de toda a nossa história. Se há algo que define tudo que pode ser feito por Deus, está: Ele venceu o poder da morte. Se Ele venceu o poder da morte, se nem o inferno inteiro pode derrotá-lo e vencê-lo, o que pode então? Nada. É por isso que no capítulo 8 nós vamos ouvir Paulo gritar e dizer: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará se Cristo já os absolveu? Quem tentará contra a vida deles se eles são guardados por Deus? Nada, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos tirar da esperança que o Senhor colocou em nosso coração. Que Deus nos ajude a vivenciar e a experimentar essa esperança que está em nós. Aleluia! Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus!